Boa noite. Nós começamos hoje nossa 11ª live interreligiosa. O tema de hoje já havia sido escolhido há cerca de 30 dias e nunca veio a calhar tanto, nunca veio se encaixar tanto, já que hoje, através da imprensa, nós podemos tomar conhecimento que a União Europeia decidiu extinguir o cargo, a pasta que cuidava da intolerância religiosa dentro da União Europeia. Essa notícia pegou a todos de surpresa e é uma notícia que nós ainda não conseguimos maiores informações. E por que pega de surpresa? Porque participam da União Europeia diversos países. Por conseguinte, diversas religiões estão presentes. Então, você extinguir isso, extinguir esse cargo, é preocupante. E nós havíamos pensado nesse tema muito antes disso acontecer. Pensamos nesse tema a nível de Rio de Janeiro, a nível de Brasil, a nível de pandemia. O tema de hoje são as religiões e sua missão por um discurso de paz. Nós hoje teremos a presença do cônego Jorjão, católico. Boa noite, que acaba de chegar. Sabemos que acabou de chegar de uma missa. Tudo bom, Luzia? Está aqui conosco. Ótimo, bem calmo, cônego. Teremos a presença do Marcos de Jagum, de Matrizes Africanas. Boa noite, Marcos. Márcio. E do pastor Edivaldo Nascimento, que é evangélico. E acredite ou não, ele está subindo o elevador, então dentro de poucos minutos ele vai estar aqui. Então, isso tudo é muito normal. Não é isso? O importante é que nós estamos aqui. Então, nós vamos começar a live, daqui a pouquinho o pastor Edivaldo também vai estar conosco, sobre as religiões e a sua missão por um discurso de paz. Vou dar um tempo para o cônego Jorjão ficar bem. Vou começar com você, Márcio. Um prazer. Márcio, o que você tem para falar para a gente? O que você pensa? Qual é a missão das matrizes africanas por um discurso de paz, não só nesse momento, mas em todos os momentos? Boa noite, Luzia. Boa noite, cônego Jorjão. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Boa noite, Márcio. É sempre um prazer muito grande participar dessas lives que já estão se tornando uma tradição do Instituto Expo Religião, juntamente com a Comissão Diálogos pela Paz. E, portanto, esse já é um gesto de paz, já é um gesto de entrosamento, de diálogo. A gente fala muito na construção da paz como se fosse um produto pronto, como se fosse um enlatado que a gente pega na prateleira, leva para casa e diz: agora eu tenho paz. Não funciona assim. A gente sabe que a paz é uma construção. A paz, ela é edificada, ela vai sendo a cada dia lapidada, a cada dia preparada, e as religiões têm uma relação profunda com a paz. Eu não conheço, olha que eu participo do programa de estudos e pesquisas das religiões na UERJ, um programa que tem 30 anos aproximadamente. A gente lê, a gente estuda, a gente ouve, a gente aprende com os religiosos, com os pesquisadores, e eu nunca tive notícia de uma matriz religiosa que não tivesse um compromisso com a paz. Sinceramente, ainda não descobri. Portanto, a paz ela é intrínseca ao senso de religiosidade. Ela é intrínseca à busca da espiritualidade, seja de que forma for, seja através de qual método, seja através de qual cultura, geografia, etnia, língua, etc.
A paz, ela é estruturante dentro da busca das religiões. E no que diz respeito às religiões de matriz africanas, e aí eu falo especificamente pela minha pertença, que é o Candomblé Yorubá, o Nagô, a paz, ela é adquirida, ela é proposta através de um equilíbrio, de uma harmonização entre o indivíduo e os elementos da natureza que são expressões do próprio Criador. Esses elementos da natureza, a água, o Min, o fogo, Inã, o ar, Afé, a terra, Ilé, estão em torno do homem e também estão dentro dos seres humanos. Cultuar os orixás, buscar esse equilíbrio, é exatamente equiparar essas forças, é estruturar essa relação que é indissociável. Nós somos parte da natureza e a natureza é parte do que nós somos. Este equilíbrio, esta busca, que não é só material, antes pelo contrário, ela é uma busca espiritualizante, é uma busca de acomodação dos sentires. Então, o cultuar a natureza é encontrar os orixás, é encontrar as expressões divinas, é fazer com que este indivíduo, com que este ser humano, com que idade for, com que etnia tiver, aonde quer que ele more, como quer que ele se comporte, ele tem sempre a possibilidade de encontrar Deus através dessas expressões que são da natureza e também são das emoções. Certo. Cônego Jorjão, o que o senhor poderia nos dizer de como a Igreja Católica tem essa missão por um discurso de paz? Em primeiro lugar, boa noite e muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Luzia. Boa noite, Márcio. É uma alegria estar com vocês, uma alegria muito grande. E eu penso que Jesus, quando veio ao mundo, os anjos anunciam-vos uma grande alegria. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E os anjos cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, pax hominimus bone voluntatis. Então, se a glória no céu é porque a paz na terra. E todo o evangelho é mensagem de paz. São Paulo, na carta dos Efésios, diz, ele mesmo, ipse pax nossa, ele mesmo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Toda a mensagem da palavra de Deus é a mensagem de paz. Ano passado, nós celebramos 800 anos do encontro de um dos homens que foi um dos grandes homens do segundo milênio, São Francisco. Francisco vai à Terra Santa, vai visitar o lugar santo onde Jesus nasceu, onde ele viveu, e ele vai até o Marrocos. Vai encontrar o grande sultão do Marrocos, e ele quer anunciar a palavra de Deus ao sultão. Ele lá, então, encontra a posição daqueles que serviam o sultão, mas o sultão, quando encontra Francisco, diz, se houvesse outros 5 iguais a você, todos nós converteríamos a Cristo, né? Porque Francisco é um homem de paz. A oração que ele é atribuída é fazei no Senhor instrumentos da vossa paz. Gandhi, quando morava na África do Sul, ele teve conhecimento das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, os mansos, humildes de coração, os pobres em espírito. Ele, quando leu as bem-aventuranças, ele descobriu aquilo seria a arma com a qual ele levaria a Índia à independência, que seria a não-violência. Então, toda a vida de Gandhi foi marcada pelo cristianismo, com o sermão da montanha. Então, ele descobriu a não-violência, que seria o quê? Vencer a guerra com a arma da paz. Você só pode quebrar o ciclo vicioso do ódio com o ciclo virtuoso da paz. Então, a paz, no fundo, é a grande arma que o ser humano tem, que o cristão tem, de vencer as diferenças. Então, o cristão deve ser um homem de paz. Eu me lembro quando eu morava em Santa Teresa, no Espírito Santo, quando era capuchinho, nós tínhamos lá anos.
Havia uma colônia alemã, italiana e alemã. Então, tem os luteranos. Então, nós tínhamos muita amizade muito grande com os luteranos, que eram alemães. Então, certa feita, a igreja luterana caiu. Então, a gente dividia. Quando não tinha missa, tinha o culto luteranos. Então, quando o padre não podia fazer a missa, o pessoal ia luterano e vice-versa. Então, a gente dividia. Enquanto não construía a igreja, a nossa igreja era a igreja dos luteranos. Era muito bonito isso. A gente viu isso agora, ano passado, nos 500 anos da Reforma Protestante, quando Santo Padre esteve, 2017, perdão, Santo Padre esteve no Conselho Mundial das Igrejas, celebrando os 500 anos da Reforma, nesse sinal de unidade, de amor, porque os muros que nos separam não chegam até o céu. Então, é muito bonito a gente ver esse sinal de unidade quando a fé, a religião, a palavra religião vem do latim, religare, né? Serve para unir. Então, grande sinal, existe um hino muito bonito do século VI, Ubicaritas et amor, ibi Deus est. E onde o amor é verdadeiro, aí Deus está. Então, a religião deve ser sinal de unidade, porque o maior escândalo que existe é quando as pessoas que têm fé são um sinal não de amor, não de união, mas de divisão. Então, a fé deve ser sinal de paz, de amor. E é muito bonito quando os homens, em nome de Deus, eles se unem. A gente vê o Papa São João Paulo II, quando houve a Conferência do Cairo, a Conferência do Egito e a Conferência de Pequim, quando o mundo, principalmente a ONU, a OMS, queria aprovar o aborto, Santo Padre se uniu com os muçulmanos para unir, para poder lutar contra a aprovação do aborto, por exemplo. Agora, no Brasil mesmo, com o presidente atual, o presidente Bolsonaro, a gente vê os cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, unidos contra leis contra a vida, para lutar contra leis contra a vida, contra a eutanásia, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Então, nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Então, o cristão deve ser um homem de paz. Jesus, quando aparece ressuscitado, quando ele foi abandonado pelos discípulos, a primeira palavra que ele diz, ainda aqueles que o abandonaram, erene passem, pax vobiscum, shalom aleichem, a paz esteja convosco. Então, a grande mensagem do cristão deve ser uma mensagem de paz. Nisso, vos conhecerão que vós sois meus discípulos. Não que vocês usam uma roupa diferente, não que tenham a Bíblia embaixo do braço, não que vocês usem um crucifixo, mas que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A marca registrada, que chama trademark do cristão, é o amor. É como a gente vive. Não adianta falar palavras bonitas, mas se a gente não vive aquilo que fala, não fala aquilo que vive. As pessoas querem ver se há uma adequação do nosso discurso com a nossa vida. E isso se chama aquilo que São Paulo fala, os santos estão na comunidade e tal. Ou seja, a nossa vida deve ser uma adequação. Deve ser corresponder àquilo que a gente fala. Então, a religião existe para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurados não aqueles que praticam e vivem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é feita para que nós nos santifiquemos. Sejamos homens de Deus, sede santos, como o vosso Pai é santo. E ser santo é viver esse shalom, a santidade, a bondade, ser instrumentos da paz, como o sermão da montanha. Isso que o povo de Deus quer, a nossa unidade. O Tomenes unum sint, para que todos sejam uns. É tão bonito estarmos juntos aqui, falando da paz, que é o grande anseio da humanidade. É interessante que quando Jesus nasceu na Terra, foi uma das ocasiões da história da humanidade em que todo o universo estava em paz. É chamada Pax Romana. Tanto Eusébio quanto os outros historiadores são unânimes em dizer que foi uma das únicas épocas da história da humanidade em que não havia guerra em nenhum ponto da humanidade. Totus univerbus in pace composito. Está lá o texto em latim. A Terra inteira, não havia guerra em nenhum ponto conhecido do planeta. E foi nesse momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, em que Deus veio ao mundo.
É como se o príncipe da paz, Deus, o Pai, escolhesse aquele momento exato para que Jesus, que é o príncipe da paz, ipse pax nós, ele mesmo, a paz, viesse ao mundo, para que ele nos desse esse exemplo, para que nós também fôssemos instrumentos dessa paz. Então, a fé, a religião, ou ela é um sinal de paz, um instrumento de paz, ou ela é um contrassenso. Ou nós somos promotores da paz, ou nós somos realmente tudo aquilo que não devemos ser. Então, esse é o grande desejo do mundo, é promover a civilização do amor, quando nós somos, de fato, construtores da paz. Eu acho que eu falei demais, não sei. Eu acho que Oi? as pessoas não conhecem, quando a gente vê o Papa Francisco. Uma das imagens mais bonitas dessa pandemia foi quando ele, na Praça São Pedro, vazia, praticamente vazia, chovendo, ele chega diante da praça e pede pela humanidade nessa pandemia, né? Esse é um grande exemplo. A gente deve ser promotor da paz nesse mundo de ódio. Ele diz uma coisa bonita naquele dia: como é que o homem arrogante, o homem com a sua ciência, o homem que se afasta de Deus, achava que estava sadio no mundo doente? Isso é uma pergunta que ele fazia que não me sai da cabeça. Esse mundo doente, marcado pelo ódio, pela exploração do homem pelo homem, que destrói a natureza, esse homem que explora o próprio irmão, esse homem cuja indústria bélica é a indústria que mais gera dinheiro. As pessoas vendem armas, o dinheiro à custa do sangue de pessoas inocentes, com a indústria das drogas, que é a segunda indústria que mais gera dinheiro, marcado com as lágrimas e o sofrimento de tantas famílias. Como é que o homem teve a ilusão de achar que poderia ficar sadio no mundo doente? Então, tudo isso nos questiona, e o homem tem que pensar muito nessa pandemia. O que Deus quer dizer através de tudo isso para mim? Teve duas imagens. Eu já falei demais. Tiveram duas imagens que me comoveram muito nessa pandemia. Uma foi do Papa na praça vazia, que o senhor acabou de falar agora, e a outra foi quando eu vi uma meninazinha de Oxum, uma senhora, sozinha no seu barracão, se deitar aos pés do seu santo, batendo cabeça e pedindo saúde para todos. A gente está falando de duas pessoas que já têm uma idade avançada e que sozinhos foram pedir para uma humanidade inteira, independente de religião. Então, para mim, foram duas cenas que me marcaram e vão ficar comigo para sempre. Mesmo, me serviu de ensinamento, porque os mais jovens talvez tenham tanta preguiça, né, de se ajoelhar e de pedir, e eles não tiveram. Eles enfrentaram chuva e tudo mais, e cansaço, e foram pedir pela humanidade. Mas nós já voltamos, Padre Jorjão. Nós já estamos com a presença do pastor Edivaldo. Boa noite, pastor Edivaldo, seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Peço desculpa o atraso. Assim mesmo. Meu Deus do céu, quando você está com pressa, aí que acontecem as coisas, né? Mas eu peço desculpa a todos. Boa noite, Padre Jorjão. Boa noite, Pai Márcio. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aí. Tá, e eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse para nós como vocês veem as religiões e qual é a missão por um discurso de paz. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Edivaldo, tenho a formação, né? Eu sou pastor, mas eu sou membro de uma igreja chamada Nova Igreja, que fica na Barra, a qual tem um pastor chamado Maurício Fragali. Eu faço parte da Missão Somos Um. Eu sou co-líder lá junto com Isaías, a qual mando um abraço para você, Padre Jorjão. E a gente tem uma alegria muito grande, assim. Eu vi o Padre Jorjão aqui, me permita estar fazendo um comentário. A gente fez um jantar pelo caminho da unidade, a qual a gente teve a grata alegria da ajuda do Padre Jorjão. Ele colocou lá algumas pessoas para contribuir, a gente estava numa maior correria, gravou um vídeo
convidando a todos, só não pôde estar lá junto com a gente, mas, assim, uma alegria muito grande, uma alegria muito grande estar aqui, tá? Uma gratidão enorme, tá? Pastor Edivaldo, eu creio que depois da semana passada, daquela super live, aquele mosaico de 28 religiosos diferentes, todos conversando, e assim, até hoje eu recebo mensagem, a gente conversando, a gente rindo, as pessoas não imaginam isso, é impressionante, as pessoas ainda não conseguem imaginar. Agora, se elas soubessem que isso é diário, é que diário. a gente fala diariamente, o tempo todo, diariamente. Nós discutimos de assuntos, não é isso, Márcio, que são referentes à população. É verdade, diariamente. Como lidar, de como tratar, de como ajudar. Não é isso? Então, assim... Foi uma pena que consegui tantas pessoas para não pude ensinar. Olha, eu vou lhe falar, eu ainda vou conseguir uma tela, Padre Jorjão, que coloque 50. Porque aí vai dar. Porque 28 já foi difícil. É verdade. Mas nós vamos conseguir essa tela. Como eu. Mas pode continuar, pastor Edivaldo. Então, assim, é uma alegria estar aqui e também aqui com o pai Márcio. Uma simpatia. Pai Márcio, você é de uma simpatia, de uma singeleza muito singular, viu? Eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu estou falando isso aqui para quem está nos ouvindo, mas é porque é conversa de bastidores por conta de situações que a gente age. O pai Márcio sempre com uma palavra ponderada, uma palavra orientativa, de carinho, de respeito. E eu acredito que o caminho da religião é justamente isso. A gente, com o exemplo, ensinar que é possível conversar, dialogar num mundo que parece que isso é impossível. A gente vê vários exemplos de pessoas não dialogando e brigando. E é nesse momento que as religiões entram em cena dizendo o seguinte: nós estamos aqui justamente para o contrário. O caminho da paz é o diálogo. É possível a gente viver numa sociedade tendo a diversidade que se tem de religiões, não concordando com algumas, mas dialogando, conversando, rindo, fazendo o nosso trabalho, entendeu? Eu acho que a paz, para estabelecer-se a paz, precisa ser intencional, sabe? A cada ação que a gente tem, a cada situação que a gente está envolvido, a gente precisa ser intencional para que se haja paz. Eu estava pensando nesse tema, Luzia, pai Márcio e padre Jorjão. Eu estava lembrando do meu pai. Sim, meu pai, ele é motorista de ônibus. Não sei se vocês lembram. Atrás do ônibus tinha um cartaz dizendo assim: Senhor Prudêncio. Era uma campanha que se tinha. Para direção defensiva, para orientar todos os motoristas para a direção defensiva. E o meu pai, ele é o senhor Prudêncio. Eu não estou... Tá conseguindo ouvir? Eu estou te ouvindo. Eu acho que o padre Jorjão que não está conseguindo ouvir. Eu estou com problema aqui na minha audição. Tem algum problema aqui no meu telefone. Tem alguma coisa que não está dando para ver direito. Nós conseguimos ver bem o senhor. Bem ver e ouvir. Também a gente está conseguindo. Mas eu não estou. Ih, caiu. Ele volta. Ele volta. Então deixa eu continuar. E o meu pai, ele é o senhor Prudêncio, sabe? Ele para no sinal, ele dá bom dia, ele dá boa tarde, ele é mineiro. O pessoal tem esse hábito, esse costume. Eu estava com ele um dia, ele dirigindo, e eu falei assim: pai, a preferência é sua, por que você não atravessou? Aí ele virou para mim com muita tranquilidade, tipo a tranquilidade aí do pai Márcio, tranquilo, olhou para mim e disse assim: ó,
a preferência é do bom senso. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, é verdade. Às vezes a gente quer ter paz, mas a gente se esquece que nessas pequenas situações é que a gente tem que ter bom senso, tem que ter clareza, tem que dar a preferência. Por mais que a gente não tenha razão. Voltei. Ah, tá. Tá nos ouvindo, Padre Jorjão? Agora estou ouvindo. Tá. Agora está melhor. Eu estou dizendo aqui que o meu pai, só para o Padre Jorjão ter a par da situação, o meu pai, dirigindo junto com ele, eu reclamei com ele dizendo o seguinte, por que você não atravessou a preferência sua? Ele disse para mim, a preferência é do bom senso. E aí eu tive uma lição justamente que é nessas pequenas coisas que a gente vai caminhando para estabelecer a paz. Às vezes a gente quer ter razão e aquele momento não é para ter razão, é para se estabelecer a paz. Não é nas grandes coisas somente, são nas pequenas coisas, que é no trânsito, que é no bom dia. Todo mundo está discordando de todo mundo está falando muita coisa nas redes sociais. As pessoas se irritam com o outro que pensa diferente. E aí o bom senso é, para que eu vou criticar? Para que eu vou falar? Para que eu vou dizer? Para que eu vou rebater? Isso vai me agregar? Isso vai acrescentar? Isso vai melhorar o mundo que está à minha volta? Isso vai melhorar? Se não vai melhorar, se não vai trazer a paz, então é melhor não fazer. Aí eu lembrei de um texto que eu queria ler para vocês, que é 1 Pedro, capítulo 3, que diz o seguinte, 3, a partir do versículo 8. 1 Pedro 3, a partir do versículo 8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver os dias felizes, guarde a sua língua do mal, dos seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Muito bom, muito bonito. Então, assim, a missão que a gente tem é justamente essa. Se afastar do mal, se afastar daquilo que venha depreciar a pessoa, respeitar, apesar de você não conhecer, né? Apesar de você não concordar, procurar seguir isso, porque eu acredito que é possível a gente ter a paz, viu? No nosso universo, fazendo essas pequenas coisas. E a religião ela tem esse potencial muito grande, né? Estar aqui dialogando, conversando com pessoas que vivem realidades religiosas diferentes da minha e ao mesmo tempo se respeitando, sabe? Respeitando e admirando aquilo que é de bom, de caráter, né? Eu lembro de uma fala do Martin Luther King, naquele texto que ele diz que ele tem um sonho em que negros e brancos não são julgados pela sua cor, mas sim pelo seu caráter, pela sua integridade, por respeitar o próximo. Então, eu creio que a paz e a religião ela tem esse papel fundamental aí. Com certeza. Márcio, eu queria começar por você, te fazendo uma pergunta. Você acredita que nós podemos melhorar essa política da paz, mas da paz de um todo? Eu não digo só a paz da religião. Fala a paz na religião, a paz nas escolas, principalmente. Nossa, porque os professores têm sofrido muito, porque alguns pais entendem que a escola foi feita para dar educação pelo nome da paz, da educação. A escola foi feita para levar conhecimento.
para a inclusão do conhecimento. Educação cabe ao pai e à mãe, e principalmente a educação para que essa criança chegue na escola para absorver o conhecimento que aquele professor que ali está tem ali passar. Não é o que a gente vê no momento, né? A gente vê professores agredidos, escolas depedradas, tudo isso acontecendo. Então, assim, não é só a paz na religião. Paz na escola, na vida, no dia, no vizinho, a paz num todo. Você acha que as crianças e os jovens podem ser o nosso embaixador para isso? Luzia, minha querida amiga, eu estou convencido de que a paz é uma construção multidisciplinar. A gente, como falei na abertura, não compra, não adquire a paz como um produto acabado. Ela não está numa caixinha, ela não está numa latinha, ela não está em gaveta nenhuma, não vende em supermercado, em quitanda, não pode encomendar pela internet. A paz é uma construção. E para que a gente consiga realizar esse objetivo, a gente precisa buscá-la, construí-la, adquiri-la, prepará-la em todas as nossas frentes humanas. Pensar que a educação é o único caminho, eu diria, é um dos principais, na minha modesta forma de pensar. Um dos principais, porque ali a gente tem a oportunidade de levar subsídios, de levar informações, de propor reflexões a cidadãos, às vezes, na mais tenra idade. A gente está preparando o caráter, dando estímulos éticos, comportamentais, para aqueles que serão os futuros pais, mães, profissionais, etc. Mas a gente precisa pensar a paz dentro de casa, a paz no serviço público, a paz no trânsito, a paz na cultura, a paz nas religiões. A paz, ela, como disse o nosso querido irmão Edvaldo, ela é construída a cada pequeno gesto. E, meu irmão, como foi bonita essa sua fala, porque é verdade, é da mesma forma que eu penso. São os pequenos gestos que marcam as grandes obras, são os inventos aparentemente singelos que marcam a humanidade. Portanto, pensar a paz na saúde pública, a paz é acolhimento, a paz é caridade, a paz é compromisso, a paz é responsabilidade, mas todas as vezes que a gente imaginar que esta bendita palavrinha de 3 letras, tão pequena e incomensurável, né, imensa, enorme, depender exclusivamente do outro, a gente está se eximindo, a gente está se esquivando das nossas próprias responsabilidades. Não é o meu amigo, o meu irmão Edivaldo, não é o meu irmão Jorjão, não é a minha amiga Luzia que tem que se comprometer com a paz. Somos nós. E é um pronome plural, no qual nós devemos nos incluir. Não é o outro, somos nós. Então, somando todas essas ideias, todos esses conceitos que foram trazidos, a paz é saber ouvir com responsabilidade, com parcimônia, saber falar com educação, com parcimônia, com caridade, agir para o outro como a gente gostaria que agisse conosco. São coisas aparentemente simples, mas que nós, humanos, esbarramos no nosso cotidiano historicamente. Não é um problema contemporâneo, é um problema antigo. Desde que a humanidade, desde que a nossa espécie. E vamos falar a verdade, nós não estamos falando de alguém que está distante. Nós estamos falando de nós, dos nossos parentes, dos nossos parentes. Porque a nossa espécie, Homo sapiens, é uma espécie complicada. É uma espécie que dizimou outras espécies. É uma espécie que polui,
a única espécie que habita esse planeta que corrói o seu próprio habitat. É a nossa espécie, hein? Não veio de fora, nem de outro país, nem de outro planeta. Somos nós, independente da geografia. E essa nossa espécie é uma espécie que reluta muito em entender esta palavrinha que, em português, repito, tem apenas 3 letras. Olha há quantos milênios nós entramos em confronto, em combate, às vezes a pretexto da paz. Muitas vezes nós declaramos guerra dizendo que estamos buscando a paz. Olha que contrassenso. Eu acho que Nós estamos muito violentos. Nós estamos violentos, como disse, nas nossas relações familiares. Nós estamos muito violentos nas nossas relações interreligiosas. Nós somos muito violentos em todas essas áreas de atuação humana. Portanto, nós, enquanto cidadãos religiosos, acho que podemos não só praticar, mas propor a paz em todas essas áreas, em todos esses setores. Como disse você muito bem, a educação, eu diria, é um dos setores estratégicos, mas não pode ser a única busca, conforme eu penso. A gente precisa pensar, praticar e propor reflexões sobre a paz aonde nós colocarmos os nossos pés. Mas, mesmo que a gente não alcance com as mãos, aonde o nosso pensamento for, ele tem que ir com o intuito da paz. Ele tem que ficar com o intuito da paz. Então, multidisciplinarmente. Você consegue me ouvir, Márcio? Sim, te ouço bem. Tá. Eu acho que aquilo que você reflete na sociedade é o que você é internamente. Então, se você não tem essa paz internamente, se você não tem essa consciência internamente, não adianta que você não vai conseguir conviver. Mesmo que você disfarce, maqueie, num determinado momento você irá se mostrar realmente quem você é. Então, eu acho que, antes de mais nada, o ser humano precisava construir a paz dentro de si próprio, para que ele pudesse depois emanar a isso. Gostei muito de te ouvir. Padre Jorjão, queria lhe fazer a mesma pergunta. É bastante dever de casa que a gente tem, né, Luzia? Luzia, eu tinha caído a minha conexão e não vi a pergunta. Então, se eu repetir para mim, você viu, tinha caído naquela hora. Qual é a pergunta, Luzia, voltando. por favor? Padre Jorjão, queria lhe fazer a mesma pergunta. Principalmente o senhor que tem uma paróquia numa área até que dividida, bastante jovens, né? Ih, congelou. Deu sim. Eu acho que ela que travou. É? É, travou. Travou, né, pastor? E eu acho que se travar mais um pouquinho, eu acho que ela cai, hein? Será que ela tá ouvindo a gente? Luzia? Abre o microfone, Pai Márcio. Caiu. Voltei. Voltou. Que bom. Voltou. Padre Jorjão, o senhor acredita que nós podemos investir nas crianças e nos jovens para construir mais esse diálogo de paz? Tenho certeza, porque... Agora, principalmente, o que é investir? É ser exemplo. Porque existia um santo que dizia que todo jovem tem um letreiro na testa. Sou de quem me conquistar primeiro. Não adianta você falar bonito para a criança, para o jovem, se você é um exemplo ruim. Que o jovem vê o seu exemplo. O jovem, ele aprende, a criança aprende muito mais do que por palavras, ele aprende pelo exemplo, pelo testemunho. Então, ele tem que ver em nós, adultos, um bom exemplo, um bom testemunho. Ele tem que ver uma geração que está aí na frente, que é honesta, que é digna, que é instrumento de paz. Esse é o grande desafio nosso,
A gente tem que viver o que fala, falar o que vive. Ele tem que ver bons professores, bons formadores, ele tem que ver bons ministros da palavra, pastores, ministros da sua religião, pessoas que sejam realmente honestas. Temos que formar adultos honestos, dignos. Então, o jovem tem que ver, ele tem que ver que ele pode confiar em alguém. Isso é o desafio grande do mundo de hoje. É uma geração que se comprometa a ser testemunho para as novas gerações. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui na última viagem, em 1997, ele dizia que o futuro das novas gerações está nas mãos daqueles que têm coragem de transmitir valores ideais pelos quais os jovens, as crianças possam viver e pautar suas gerações. Não adianta falar bonito, a gente tem que viver bonito, dignamente. Isso é o grande problema do mundo de hoje. A gente vê uma geração que dá tanto mau exemplo, né? E o problema grande é esse. A gente vê hoje, liga a televisão, é tanta coisa triste, né? É tanto erro, corrupção, é tanta briga. Então, o mundo de hoje não é um mundo que seja um exemplo bom para os jovens, para os nossos jovens. E digo isso que o problema é em todas as classes, né? A gente vê que a coisa desde os grandes políticos, não é verdade? O pessoal lá de cima, tanto exemplo de erro, de corrupção na educação, ministro que é eleito e que não sei o quê, educação, enfim, Deus seja louvado. É tanta coisa, acho que nós temos hoje que a gente tem que dar bom exemplo para essa meninada, para a criançada, para a rapaziada, porque falta de exemplos que a gente tem que dar hoje. Falta isso, exemplos bons. A gente tem que se dar conta de que como o Papa Francisco dizia, o futuro está na mão dos idosos. Hoje em dia, os idosos que têm as crianças, porque os pais, as mães vão trabalhar, e são os idosos que estão lá com as crianças, lá, então tem que mostrar para eles aquilo que seu pai dizia para você, pastor, de para você, olha, a preferência tem que ser... Quanta coisa você ouviu do seu pai, quanta coisa que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, que a gente aprendeu lá, ser honrado, dignidade. A gente falta isso no mundo de hoje, que a gente recebeu deles. A gente tem que passar isso para as novas gerações, essa capacidade de passar para quem sabe, desde moleque a gente aprendia isso, né? Olha, não fala isso, olha como se comporta. A gente tem que passar isso de novo para essa criançada aí, para os jovens. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós que somos ministros de Deus, né? Cada um na sua fé, na sua religião, tem que ser exemplo. Agora, a gente tem que falar mais com o rosto. Na maioria das religiões, Padre Jorge, os idosos são muito respeitados. Acho que o Márcio concorda comigo. Exato. Exato. Eu acho que só teve o erro quando entenderam que isso tinha que ser uma responsabilidade da escola, quando não é. A educação ela tem que ser de foro familiar. É o familiar que tem que educar. Exatamente. A criança só irá fazer na rua aquilo que ela aprender dentro de casa. Correto? Eu conversava isso com uma amiga minha, Helena Gazola. Ela foi diretora do Centro Espírita Frei Luís. Você conhece o Centro Espírita Frei Luís, ali em Jacarepaguá? Helena Gazola foi diretora, muito minha amiga, foi presidente do Centro Espírita. Eu sempre converso com ela no telefone, eu prometi ir na casa dela tomar uma laranjada, nós somos muito amigos. E eu conversei com ela, porque quando acabar a pandemia, eu vou tomar uma laranjada com ela, né? Então, a gente conversar a importância dos idosos, como é que é importante a gente transmitir essas mensagens, né? É muito importante isso, a gente respeitar, passar valores, transmitir ideais. Isso que a gente não pode perder isso, passar isso para as crianças. Eu, como padre, eu tenho que saber que eu tenho que dar exemplo, tenho que ser testemunho. Não posso só falar bonito. A gente vê esses meninos vão ver o que eu falo, faço o que eu digo, mas faço o que eu faço também, porque um dia Deus me cobrará no céu. Eu tenho que ter todo dia olhar para o espelho. Você tem que ser exemplo, né? Isso é muito bonito isso. Então eu lembro sempre disso diante de Deus, né?
Luzia, se você me permite, aproveitando a fala do padre Jorjão e emendando com a pergunta que você havia feito para nós, com certeza daqui a pouco vai passar para o pastor Edivaldo, o que o padre Jorjão falou, eu acho que é muito relevante. Você vê, a gente, às vezes, quer depositar na mão do jovem uma tarefa que nem nós, de barba branca, de cabelo branco, conseguimos resolver. Então, nós todos precisamos estar imbuídos desse mesmo compromisso. A gente não se aposenta da busca da paz. Né? Não tem essa história de chega uma certa idade, não, agora é para os jovens resolvem. Não, porque a paz, enquanto a gente está vivo, a paz precisa continuar sendo uma busca, como disse o nosso querido padre Jorjão, inclusive a partir dos nossos próprios exemplos. Mas eu não vou me estender muito, não, para não entrar na fala do Edivaldo. Pastor Edivaldo, na sua igreja, vocês trabalham muito com jovens, com a criança, voltado para a paz? Para esse diálogo de paz? Sim, a gente trabalha com as crianças, com os jovens. Só um minutinho aqui, só para fechar aqui. Fecha aqui para mim, Luiz, fazendo favor. Gente, desculpa, ecos da quarentena. Criança, tá? Ecos da quarentena. Mas, assim, a gente trabalha, assim, com a paz. E tem uma coisa, assim, que é muito interessante, que a gente entende, é que o centro do cuidado para efeito de uma sociedade sarada e curada é a família. Se essa família ela não entende o seu papel, o pai e a mãe entendem o seu papel, e a criança também, ela não aprende isso em casa, existe dificuldades internas, a gente acredita que isso vai resvalar em tudo que está à sua volta, entendeu? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui sobre responsabilidades, né? A escola, por exemplo, ela tem uma responsabilidade que é de instrução. A educação de vida e família não é da escola, é da família. A criança ela aprende com o pai ou com o tio. Tá conseguindo ouvir, padre Jorjão? Tá conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Tá. Ela aprende isso com o pai, com a mãe. Tem uma expressão que eu vi o padre Jorjão falando aqui, eu lembrei dessa expressão que todo mundo diz, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Uhum. E assim, eu fui criado, por exemplo, né? Eu fui criado a dar benção à minha mãe e benção à minha avó. Benção, vai, benção, mãe. Eu fui criado nisso. Sendo evangélico, eu fui criado, é uma cultura disso. A honrar pai e mãe, a honrar os mais velhos. Não é só honrar, é honrar de escutar, de ouvir aquilo, a sabedoria deles, levar em consideração aquilo que eles falam para aplicar no dia a dia, apesar de algumas vezes não colocar em prática, e aí a gente olhar, se arrepender e ver assim, bem que ela me avisou, entendeu? Então, esse conceito é na família, não é na sociedade. Não está ouvindo, padre Jorjão? Eu acho que ele que não está ouvindo. Eu acho que... Caiu. Vai voltar. Então, a gente entende que precisa se trabalhar na família. No pai, na mãe. Por isso tem encontro de casais, tem trabalho com casais, trabalho com homens, trabalho com as mulheres. Tem um ministério infantil, né? A nossa igreja tem um ministério infantil que trabalha com as crianças, trabalhando sobre reino, Cristo, conceito, valores, a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Mas eu concordo, a família, ela precisa ter um cuidado, um carinho do cuidado, sabe? E tudo começa ali. Porque a minha mãe, ela dizia assim: você quer saber se você vai ter uma boa esposa ou um bom esposo? Vê como ele trata a sua mãe. Vê como trata o seu pai. E eu tenho visto, assim, conselhos que eu dou para alguns casais, é a mesma coisa até hoje, não mudou. Então a gente, entendeu? Então são coisas que acontecem dentro da família que ela é o centro do cuidado, entendeu? Claro.
ela as famílias hoje estão doentes. A gente tem passado por muitas dificuldades familiares, né? Muitos desabores, muitas dificuldades. E eu concordo com o Pai Márcio, às vezes a gente quer atribuir uma responsabilidade para os jovens que é nossa responsabilidade, entendeu? É nossa responsabilidade. Os jovens, eles dão ouvido ao exemplo que fala mais alto daquilo que eu digo, entendeu? Você percebe assim, não sei se o Padre Jorjão também já percebeu isso, os jovens conversando entre eles, falando assim, poxa, tá vendo? Ó, o Padre Jorjão queria ser assim, ó, igual o Padre Jorjão. Olha aí, como é que ele fala com os outros e tal? Ele é padre, ele tá lá no culto, mas ele conversa com a gente, ele trata bem e tudo. Tem uma coisa assim interessante de exemplo, um pastor amigo meu chamado Gerson Borja, qual eu mando um abraço para ele disse que o filho dele fez uma arte. Sabe daquelas artes que criança faz? Que a sua paciência vai até lá em cima? E ele pegou, ele achou que ele pegou muito pesado na bronca e ainda deu umas palmadinhas na criança. E aí ele foi pro lado de fora e começou a chorar, porque ele percebeu que ele agiu com muita pressão na criança, entendeu? E aí o garoto chegou perto dele e ele virou pro filho dele e disse assim: papai quer te pedir perdão por ter exagerado nisso. Aí ele abraçou o filho e falou assim: eu sei, pai, eu também quero te pedir perdão. Naquele dia em diante, o garoto aprendeu uma lição. Todas as vezes que o garoto errava com alguém, ele ia e pedia perdão. Por causa de um exemplo, de uma atitude que, assim, a gente foi criado. Pai e mãe não pode pedir desculpa, não, porque pai e mãe não erra. Senão, a gente não foi criado assim? Pai e mãe não pode pedir desculpa, não. Mas por causa de um exemplo, ele tatuou na alma do filho dele, sempre quando ele se encontrar numa situação que ele reconhece que está errado, ele tomar a iniciativa de ir pedir perdão, pedir desculpa. Vê se não é isso que está faltando na sociedade. O entendimento. Bem, infelizmente nós estamos chegando já a 19h56 e eu vou ter que pedir que cada um coloque sua consideração final justamente sobre isso. Diálogo de paz. Márcio, Padre Jorjão, eu acho que caiu de novo, então queria começar com você, deixando aí suas considerações finais e uma mensagem sobre esse diálogo de paz. Na língua iorubá, que é o idioma utilizado por nós, candomblecistas de tradição nagô, a palavra paz disse alaáfia. E esta pequena palavra, este vocábulo, que, aliás, vem do outro idioma, vem do Haussá, que quer dizer, vem de Aleph, que quer dizer equilíbrio, ela propõe exatamente essa ideia de transição, de início, de recomeço. Portanto, a ideia de paz, dentro da cultura iorubá, da filosofia iorubá, não é algo eternamente paralisado. A paz é uma construção permanente, é uma busca insistente e interminável pelo equilíbrio. Todas as vezes que a gente encerra um ciclo, imediatamente um novo ciclo recomeça. A láfia, a paz, é exatamente a proposta, a ideia do recomeço diferente, do recomeço na busca deste equilíbrio que gera um estado de paz. A paz, ela é uma busca diária do ser humano, nesta vida e na outra em que ele estiver, sozinho ou em conjunto. Mas essa busca tem que fazer parte dos objetivos dessa existência. Por isso, eu desejo a todos nós, não só a paz, mas eu desejo a todos nós um compromisso pela paz. Gestos, passos, sentimentos, intenções que sejam de um recomeço diferente, de começar de novo,
seja um recomeço para que a gente possa iniciar de forma diferente esse nosso novo ciclo. Paz, aláfia a todos nós. Muito obrigada, Márcio. Pastor Edivaldo, suas considerações finais. Que a gente, aqui, todos que estão nos ouvindo, entenda que é responsável por essa paz. Na nossa igreja a gente fala de shalom, né? Paz significa paz por dentro, por fora, alegria e prosperidade. É possível sim se ter a paz, é possível viver em paz, mas a gente precisa assumir a responsabilidade de, em cada momento, em cada instante, estar cultivando essa semente da paz. Respeitar o próximo, respeitar a fila, honrar pai e mãe, ouvir mais do que falar, entendeu? Ser tardio no falar, tardio no irá, como diz o texto, e a gente vai seguindo nesse caminho. E nesse momento de pandemia, queria falar para todos vocês, tenham paciência, muita paciência. Tá todo mundo tá com o nervo à flor da pele, todo mundo tá atribulado, então vamos ter paciência que vai passar. Muito obrigado. Padre Jorjão, podemos ter as suas observações finais e uma mensagem para esse diálogo de paz? Eu peço desculpa se todo mundo telefonando essa hora para mim e está caindo a ligação. É impressionante. Não, mas isso é muito bom. Sinal que o senhor é muito procurado. Que bom, que bom. Eu não consigo desligar o telefone, não sei como bloquear, não sei. Mas, enfim, eu me lembro quando eu era padre novo, eu estava lá na comunidade do Terreirão. Vocês conhecem lá no Recreio? Eu moro então, aqui perto, hein? Aqui eu moro bem pertinho. Pois é, o Terreirão. Agora tem uma paróquia. Então, eu fui no Terreirão, eu fui meia-noite no Terreirão. Então, eu voltei, fui ficar numa casa lá na paróquia e cheguei, tudo fechado. O padre foi embora, deixou tudo trancado, esqueceu de mim. Lembra aquele filme Esqueceram de Mim? E o caseiro foi embora também. Foi embora e tudo fechado. Aí eu pensei, Jesus, na casa da minha mãe tinha rabanada, eu gosto de rabanada. Voltei? Voltou. Então eu falei, o Natal mais bonito da minha vida, como Jesus, não tem lugar para mim. Então eu falei, vai ser o Natal que eu vou lembrar na minha vida. Então, no dia seguinte, o padre ficou sem graça. Vou ficar zangado comigo. Eu falei, padre, muito obrigado. O senhor me fez o maior presente da minha vida. Eu passei o Natal como Jesus. Não tinha lugar, fiquei ali na rua. Naquela época não tinha nem luz, no recreio, a rua não tinha calçamento. Foi o melhor Natal da minha vida. Eu nunca mais vou esquecer esse Natal. Eu passei igual ao Nosso Senhor na rua. Então, ele pensou que eu ia ficar zangado, chateado. A gente, na vida, tem que aproveitar tudo na vida da gente. Sempre tem que ter o coração pacífico. E até hoje, eu nunca esqueci daquele Natal. Eu pude estar em comunhão com todos aqueles que não tinham teto, que não tinham comida, e pude passar como Jesus. Então, aquilo foi um exemplo. Desculpem. Voltou? Voltou. Que pena. Voltou sim. Alô? Estou lhe ouvindo. Então, terminando, aquele foi um exemplo. Dá para ouvir? Estamos ouvindo. Dá para ouvir. Sim. Estão ouvindo vocês? Estamos. Aquele foi um exemplo que em todas as provações, dificuldades da vida, a gente possa sempre ver o lado bom. Que nosso Senhor está com a gente e que a gente está vivo e que a gente pode sempre ver aquele lado que Deus está sempre conosco, Ele está no meio de nós. Que a gente não busque a coisa ruim, mas vê sempre o lado bom, porque em todas as coisas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou primeiro. Então, vamos ser instrumento da paz que vem de Deus. Que a gente nunca perca tempo com coisas ruins que não valham a pena. Certo. Que a gente sempre seja como o nosso Senhor. Que a gente transforme as dificuldades, as trevas em luz. Onde houver tristeza, que haja alegria. Onde houver guerra, que a gente leve paz.
Que assim seja. E assim a gente vai fazer de cada dia o melhor dia da nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada. Enfim, quando telefonaram para a gente no meio da live, louvo e agradeço a Deus. É isso, a mensagem. Tá bom? Desculpem a vocês. Volto a Me dizer, perdoem se qualquer estão coisa. ligando, Um abração a todos vocês. volto Tá bom, a dizer gente? que vocês estão ligando é porque Obrigado o senhor a é vocês. bem Desculpem alguma importante coisa. para se ouvir. Deu para ouvir? Deu para ouvir Deu, Luzia? tudo. Deu para ouvir Deu, tudo. pai Marcos? Deu, pastor? Deu sim. Estão ouvindo ou não? Tranquilo. Um abração a vocês. Desculpem alguma coisa, meus irmãos queridos. É isso. Olha, eu quero Não agradecer estou a ouvindo todos vocês. vocês Enfim, por mais essa live. um abraço, meu tamanho, para todos vocês e que nosso Senhor nos abençoe. Que assim seja. Eu queria agradecer a todos vocês por essa live, porque uma live de paz, eu acho que foi muito bem escolhido. Todas as pessoas que estiveram aqui foram de muita paz. Paz no falar, paz no se expressar, paz de todas as formas. Eu gosto sempre de deixar claro que essa live de todas as quartas-feiras é um projeto do Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orônio Tempesta, que nós tivemos o prazer de que ele colocasse o Instituto Expo Religião para desenvolver e eu para mediar. Agradeço muito a ele, porque não só eu, mas todas as pessoas têm conseguido levar esse momento de pandemia de uma melhor forma até com isso. Agradeço ao padre Fábio e o diácono Nelson, que cuidam dessa produção toda, que nos faz estar aqui, e que nós não vamos deixar de fazer, como o próprio cardeal já colocou. Nós vamos continuar com vocês, nós vamos continuar a conversar. Muito obrigada e até quarta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, numa próxima live. Obrigado a todos e uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. noite. Deus abençoe a todos. A paz. Shalom. Obrigado, Padre Jorjão. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.